Boa tarde, quinto ano. Como que passaram o final de semana? Hoje é dia 17 de maio, segunda-feira. Copiei um cabeçalho, um caderno, um alfabeto. Hoje vocês têm educação física com o professor Leonardo, língua portuguesa e matemática. Prontos para mais um dia de aventura? Então vamos lá. Primeira coisa de hoje, eu vou fazer uma leitura de um conto tradicional para vocês. Prestem bastante atenção. Desde a sexta-feira retrasada, eu venho lendo para vocês todos os dias um conto, né? Então, esse já é o 7º conto que a professora lê para vocês. Aproveitem. Prestem bastante atenção também na história, né? Porque a gente vai precisar lembrar um pouquinho, né, de todas as histórias que a gente já ouviu. Tudo bem? O conto de hoje é Os Sete Corvos. Quem escreveu esse conto foram os irmãos Grimm. Quem lembra das características de um conto tradicional? Muitas vezes ele começa com Era uma Vez. É o caso deste conto, Os Sete Corvos. Era uma vez um homem que tinha 7 filhos, todos meninos, e vivia suspirando por uma menina. Afinal, um dia a mulher anunciou-lhe que estava mais uma vez esperando criança. No tempo certo, quando ela deu à luz, veio uma menina. Foi imensa a alegria deles, mas ao mesmo tempo ficaram muito preocupados, pois a recém-nascida era pequena e fraquinha e precisava ser batizada com urgência. Então o pai mandou um dos filhos ir bem depressa até a fonte e trazer água para o batismo. O menino foi correndo e atrás dele seus 6 irmãos. Chegando lá, cada um queria encher o cântaro primeiro. Na disputa, o cântaro caiu na água e desapareceu. Os meninos ficaram sem saber o que fazer. Em casa, como eles estavam demorando muito, o pai disse impaciente: Na certa ficaram brincando e se esqueceram da vida. E cada vez mais angustiado, exclamou com raiva: Queria que todos eles se transformassem em corvos. Nem bem falou isso, ouviu um ruflar de asas por cima de sua cabeça. E quando olhou, viu 7 corvos pretos como carvão passando a voar por cima da casa. Os pais fizeram de tudo para anular a maldição, mas nada conseguiram. Ficaram tristíssimos com a perda dos 7 filhos, mas de alguma forma consolaram-se com a filhinha, que logo ficou mais forte e foi crescendo cada dia mais bonita. Passaram-se anos. A menina nunca soube que tinha irmãos, pois os pais jamais falaram deles. Um dia, porém, escutou acidentalmente algumas pessoas falando dela. A menina é muito bonita, mas por culpa dela que os irmãos se desgraçaram. Com grande aflição, ela procurou os pais e perguntou-lhes se tinha irmãos e onde eles estavam. Os pais não puderam mais guardar segredo. Disseram que havia sido uma predestinação do céu, que o batismo dela fora a inocente causa. A partir deste momento, não se passou um dia sem que a menina se culpasse pela perda dos irmãos, pensando no que fazer para salvá-los. Não tinha mais paz nem sossego. Um dia ela fugiu de casa, decidida a encontrar os irmãos onde quer que eles estivessem nesse vasto mundo, custasse o que custasse. Levou consigo apenas um anel de seus pais como lembrança, um pão grande para quando tivesse fome, um cantil de água para matar a sede e um banquinho para quando quisesse descansar. Foi andando, afastando-se cada vez mais, e assim chegou ao fim do mundo. Então foi falar com o sol, mas ele era assustador, quente demais e comia crianças. A menina fugiu e foi falar com a lua. Ela era horrorosa, mais fria que o gelo, e também comia crianças. Quando viu a menina, disse com um sorriso mau: que cheirinho bom de carne humana.
A menina se afastou correndo e foi falar com as estrelas. Encontrou-as sentadas, cada uma na sua cadeirinha. Todas elas foram bondosas e amáveis com ela. A estrela d'alva ficou em pé e lhe deu um ossinho de frango, dizendo: sem este ossinho você não poderá abrir a montanha de cristal, e é na montanha de cristal que estão seus irmãos. A menina pegou o ossinho, embrulhou-o num pedaço de pano e de novo pôs-se a andar. Andou, andou e afinal chegou à montanha de cristal. O portão estava fechado. Quando desembrulhou o paninho para pegar o osso, ele estava vazio. Ela havia perdido o presente da estrela. E agora o que fazer? Queria salvar os irmãos, mas não tinha mais a chave da montanha de cristal. Sem pensar muito, meteu o dedo indicador dentro do buraco da fechadura e girou. Mas o portão continuou fechado. Então pegou uma faca em sua trouxinha, cortou fora um pedaço do dedo mindinho, meteu um pedaço do dedo na fechadura. Felizmente, o portão se abriu. Assim que ela entrou, um anãozinho veio ao seu encontro. — O que está procurando, minha menina? — Procuro meus irmãos, os 7 corvos. Os senhores corvos não estão em casa e vão se demorar bastante. Mas se quiser esperar, entre e fique à vontade. Assim dizendo, o anãozinho foi para dentro e voltou trazendo a comida dos corvos em 7 pratinhos e a bebida em 7 copinhos. A menina comeu um bocadinho de cada prato e bebeu um golinho de cada copo, mas deixou cair o anel que trouxera dentro do último copinho. Nesse momento, ouviu-se um zunido e um bater de asas no ar. — São os senhores corvos que vêm vindo, explicou o anãozinho. Eles entraram, quiseram logo comer e beber e se dirigiram para seus pratos e copos. Então, um disse para o outro: — Alguém comeu no meu prato, alguém bebeu no meu copo e foi boca humana. E quando o 7º corvo acabou de beber a última gota do seu copo, o anel rolou até seu bico. Ele reconheceu o anel de seus pais e exclamou: — Queira Deus que nossa irmãzinha esteja aqui, então estaremos salvos. Ao ouvir esse pedido, a menina que estava atrás da porta saiu e foi ao encontro deles. Imediatamente, os corvos recuperaram a forma humana. Abraçaram-se e beijaram-se na maior alegria, e muito felizes voltaram todos para casa. Quem gostou bate palma, né? Que interessante, né? Os contos tradicionais. Tem partes que dão medo, inclusive, né? Pois é. Espero que tenham gostado da leitura. Acompanhem as próximas leituras. Hoje não temos atividade relacionadas ao conto tradicional, mas temos a atividade de língua portuguesa de leitura e interpretação de texto. Hoje, o gênero que vocês vão interpretar é o gênero poema, né? O nome do poema é Convite. Quem escreveu foi José Paulo Paes. Que interessante, quem tem boa memória vai lembrar que a Pro já trabalhou esse poema com vocês, certo? Vocês vão ler o poema e vão responder as 3 perguntas, né? Qual convite o poeta faz ao leitor? O poeta compara a poesia com brincar com as palavras. Quais os brinquedos são citados como comparação do poema? E o que o poeta quis dizer nos versos abaixo, tá? Quem precisar, a Pro manda, né? O texto assim, que vai ser mais fácil ler e responder. Quem não tem a folha impressa, vai copiar no caderno. Combinado? Esse vídeo é com a aula de língua portuguesa e matemática tudo junto. Então, vamos para a matemática. Peguem o livro Aprender Sempre. Nós estamos na página 126, 127. Aula 9, as figuras geométricas. Coloquem aí a data, né? Dia 17 de maio de 2021, segunda-feira. É a primeira coisa que a gente faz todas as vezes, certo?
Hoje nós vamos estudar figuras geométricas espaciais, né? Vamos estudar as regularidades. E realmente, quem tem boa memória vai saber responder fácil essa questão. Porque neste livro Aprender Sempre nós já tivemos, né? Essa aula. Então, é uma revisão, né? Antes de começar a falar da matemática, olhem essa foto aqui, né? Essa foto é uma foto do Museu do Louvre, lá em Paris, no país chamado França. Paris é a capital da França. E esse museu se localiza lá em Paris. O que vocês veem aqui na frente do Museu do Louvre? Duas pirâmides, né? Uma grande e uma pequena. Quando a gente fala em pirâmide, do que a gente lembra? A gente lembra logo do Egito, né? Olha aqui o mapa do mundo. O Egito fica aqui, ó, no continente africano. Olha o mapa do Egito, né? Aqui no Egito estão as pirâmides, as mais famosas do mundo, né? São as pirâmides do Egito. As pirâmides do Egito e a esfinge aqui, ó. Corpo de leão e a cabeça de ser humano, né? Mas, né, não é só no Egito que tem pirâmides. Em outros países também tem. E a gente vai estudar, né? A gente está olhando aqui para a pirâmide construída modernamente, né? Pela sociedade parisiense. Olha o mapa da França, né? Aqui, ó, estamos na Europa. Aqui está a França e esse pontinho aqui é onde se localiza a cidade de Paris, que é a capital da França. E lá em Paris está o Museu do Louvre, né? Com a sua pirâmide famosa aqui na frente do museu. Vamos lá, então. Hoje nós vamos analisar, nomear, comparar figuras espaciais e identificar as regularidades nas contagens de face, vértices e arestas e associar figuras espaciais às suas planificações, né? Mudou um pouco o assunto, né? A gente estava falando de esportes, mas vamos lá para as nossas figuras geométricas. Cláudia estava pesquisando sobre museus e encontrou uma fotografia do Museu do Louvre em Paris. Ela começou a analisar a entrada do museu e observou que poderia associá-la a figuras geométricas, né? Que figura geométrica você encontra na entrada do Museu do Louvre? Pirâmides, né? Resposta da questão A: pirâmides. E na questão B, nós temos 3 desenhos de pirâmides. Depois ela identificou a figura geométrica da fotografia, ela elaborou um quadro para identificar o número de vértices, de faces e de arestas de algumas pirâmides. Ajude Cláudia a completar o quadro. E eu vou ajudar aqui vocês a ajudar a Cláudia. Vamos lá. O primeiro sólido geométrico, como é que se chama essa pirâmide? Pirâmide de base triangular. A base é um triângulo. Uma característica das pirâmides: as faces das pirâmides são triângulos. E a base pode ser um triângulo e outros polígonos, né? Outras formas as pirâmides têm. A base da pirâmide. A primeira pirâmide é uma pirâmide de base triangular. Então, se eu olhar o fundo dessa pirâmide, eu vou ver um triângulo. Qual é o número de lados do polígono da base? O polígono da base é um triângulo. Quantos lados tem esse polígono? Um lado, 2, 3. O que vocês vão escrever aqui? 3. Quantas faces, o número de faces dessa pirâmide? Vocês conseguem imaginar? Vocês conseguem ver? Depois a professora vai fazer um pequeno filme, né? Com sólidos geométricos. E aí, se vocês não conseguirem responder aqui, vocês vão conseguir responder vendo outro filminho, tá? A base é uma face.
e temos 1, 2, 3 lados, né? 3 faces, mais a base. Então, o número de faces é 4. Número de vértices. O que é vértice mesmo? Esses pontinhos aqui, ó, encontro de 2 segmentos de reta. Quantos pontinhos tem? 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 vértices nessa pirâmide de base triangular. E o número de arestas? O que é aresta mesmo, professora? São esses segmentos de reta aqui, ó, que eu pintei de azul claro, né? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. E esse que tá pontilhado aqui também é uma aresta. 6. 6 arestas. Então, como é que ficou aqui a primeira linha desse quadro? Número de lados do polígono da base, 3, porque é um triângulo. Número de faces, 4. Número de vértices, 4. E número de arestas, 6. E eu vou, né, mostrar para vocês como que fica a resposta do quadro, né? Porque nós vamos precisar encontrar as regularidades. Vamos lá. Olha aqui, para responder a letra C, né? Essa pirâmide aqui é uma pirâmide de base quadrada. Então, se eu olhar o fundo dessa pirâmide, eu vou ver um quadrado. Quantos lados, né, tem o polígono da base, que é um quadrado? 1, 2, 3, 4. Então, aqui, 4 lados. O número de faces? A base é uma face, mais 1, 2, 3, 4. 5 faces, então, tem essa pirâmide. Número de vértices, número dos cantinhos, né? 4 aqui embaixo, 1, 2, 3, 4, e 1 aqui em cima, 5. Então, número de vértices, 5. E o número de arestas? É o número de tracinhos aqui, ó, desses segmentos de reta que a gente consegue fazer. Aqui embaixo tem 4, e aqui nas faces tem mais 4, 8. Como é que ficou, então? 4 lados, tem, né, a base. Número de faces são 5, número de vértices 5 e número de arestas 8. Aqui, ó, só analisando aqui, a gente já consegue ver um padrão, né? Uma regularidade, né? Mas vamos fazer aqui juntos a última pirâmide. Pirâmide de base hexagonal. É um hexágono. Um hexágono tem 6 lados, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quantos lados, né, tem o polígono da base? 6. Quantas faces? Número de faces. A base mais 6 lados, então 7. 7 faces. Número de vértices. 6 aqui embaixo, mais 1 aqui em cima, 7. Número de arestas. 6 aqui embaixo, mais 6 que se juntam lá no vértice em cima. 6 mais 6, 12. Reparem se não tem um padrão. Tem, né? Então, quais regularidades você observa sobre os elementos das pirâmides? Nós já fizemos nesse livro, né? Aprender Sempre, lá no comecinho do livro, fizemos a mesma atividade, né? Há uma regularidade. Então, vamos lá, vamos escrever. Eu vou falar e vocês vão escrever aí no livro de vocês. O número de faces é sempre o número de lados do polígono da base mais 1. O número de vértices é sempre a mesma quantidade do número de faces. E o número de arestas é sempre o dobro do número de lados do polígono da base. 6 não é o dobro de 3, 8 não é o dobro de 4, 12 não é o dobro de 6. Então, é essa a regularidade, né? O número de faces é igual ao número de vértice, que é o número de lados mais 1, sempre. E o número de arestas é sempre o dobro do número de lados do polígono da base. Complicadinho, né? De escrever, mas vocês conseguiram perceber, né? Que aqui é 3 mais 1, 4. O número de faces é sempre igual ao número de vértices.
E o número de arestas é sempre o dobro do número de lados do polígono da base. Combinado? Escrevam aí, registrem. Se precisar, voltem, né, o vídeo várias vezes para conseguir escrever aqui. Se não der para escrever nessas duas linhas, já sabem, usem um caderno. Vamos lá? Página 127, questão 2. A professora Cecília pediu que os seus alunos montassem alguns sólidos geométricos. Valéria montou um sólido com as seguintes características: 6 vértices, 10 arestas, 6 faces, faces triangulares e a base pentagonal. Olha aqui, eu sei que o sólido geométrico que tem faces triangulares são as pirâmides, né? De qual sólido geométrico será que a Valéria estava falando? Que sólido geométrico será que ela construiu? Uma pirâmide. Então, aqui, ó, a gente tem 4 opções, né? Qual foi o sólido construído por Valéria? Se a gente sabe que é uma pirâmide, não pode ser este. Esse aqui é um prisma. E não pode ser esse. Porque esse aqui também é um prisma. Tá? Pode ser este ou pode ser este aqui. Mas aqui a Pro já grifou a parte mais importante. A gente descobriu que é uma pirâmide porque tem faces triangulares. Mas qual dessas pirâmides que a Valéria construiu? A base dessa pirâmide é um quadrado. E a base dessa pirâmide é o quê? É um pentágono. 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então, qual foi o sólido que a Valéria construiu? Se a base é pentagonal, então essa é a figura correta. Pirâmide de base pentagonal, que é a resposta da letra B. Qual o nome do sólido construído por Valéria? Pirâmide de base pentagonal. Certo? É isso, pessoal. Vamos lá para a última questão. Qual das planificações abaixo representa o sólido construído por Valéria? Se a base é um pentágono, se a gente abrir aquela pirâmide, como é que a gente vai ver aquela pirâmide? Eu descobri que é essa aqui, né? Pirâmide de base pentagonal. Se eu abrir ela, como é que a gente vê? Chama planificação, né? Se a gente planificar aquela pirâmide, o que a gente vê? Primeiro, a gente tem que achar um pentágono, né? Se a base é pentagonal, a gente tem que achar um pentágono. Onde a gente tem pentágono? Aqui a gente tem um pentágono? Não temos. Aqui a gente tem um pentágono. Pentágono é um polígono de 5 lados, né? Não temos. Aqui nessa figura a gente tem um pentágono. Temos, olha aqui ele, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui está o nosso pentágono. Então, essa é a pirâmide de base pentagonal. E esse daqui não é um pentágono? Não, são retângulos e aqui tem um hexágono, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Qual das planificações abaixo representa o sólido construído por Valéria? Este daqui, né? Então, façam um círculo, marquem aqui, escrevam o nome. Pirâmide de base pentagonal. Qual o nome dessas duas pirâmides aqui? Essa é a pirâmide de base triangular. E essa daqui é a pirâmide de base quadrada. Escrevam também, né? Pirâmide de base triangular, pirâmide de base quadrada. E esta daqui é a que Valéria construiu. Pirâmide de base pentagonal. Espero que tenham entendido. Um beijo e até a próxima aula.